Pessoal, nós temos aqui o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? Atingimos a região de Smart Money do total de criptomoedas, é justamente esta região. Aqui nós temos uma briga muito grande entre compradores e vendedores. Estamos numa paridade de uma relação de 50% comprado, 50% vendido no mercado total. Então o mercado está lutando, né? Tem muita gente que acredita que vai ser queda, tem muita gente que acredita que vai ser alta infinita, bull market e assim por diante. Eu estou na ponta de que esse é o ponto final, o toque final. Não chegou nos 1,30, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, o tamanho do mercado como eu especulava que poderia chegar nesse movimento de alta. Parece-me que ele já vai fazer o topo hoje, tá? E hoje nós temos uma grande probabilidade do mercado terminar, encerrar a alta e entrar em abril com o mercado retomando baixa. Topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal. Aqui nós tivemos uma pequena amostragem de que o mercado estava querendo inverter. Geralmente ele não inverte de primeira, na segunda vez em que ele entra abaixo da média 8 semanal, ele vai entregar a queda, tá? Então, se isso ainda não aconteceu, tá? Porque nós temos mais uma semana ainda do mercado de cripto para fechar o mês de março, né? Essa semana que vem, então, vai fechar o mês de março. E aí, se a gente romper a média 8 semanal, que é essa linha azul, aí o mercado vai iniciar a fase de depressão, a fase da queda lenta, gradual, aos poucos e que vem trazendo baixa, tá? Então, assim, coloque a média 8 semanal no seu gráfico. Se ela perder, né, dê preferência para ficar fora do mercado cripto quando isso acontecer, mesmo se você estiver já numa relação parecida com a minha, que eu estou 20% exposto no mercado cripto, 80% de fora do mercado, tá? Ainda estou 80% de fora do mercado em caixa, porque eu prefiro preservar nesse contexto o meu capital do que tentar lucrar no FOMO, beleza? Eu sei que o FOMO existe, eu sei que as pessoas estão com FOMO, por quê? Porque eu nunca fui tão xingado como essa semana, né? Muita gente acha, porque é alta, 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 e tu fala para os teus seguidores que não é alta e você está prejudicando o crescimento deles. Primeiro que eu não sou pai de ninguém, eu não tenho cuidado do dinheiro de ninguém, nem da vida de ninguém, porque eu estou cagando para a vida e para o problema dos outros. Eu já tenho meus próprios problemas, já tenho minha própria família para dar atenção. Eu não tenho capacidade de suportar a pressão da boa convivência da família de 300 mil pessoas ou 500 mil pessoas. Então, nós vamos fazer agora, na minha opinião, um movimento na sexta-feira que pode consolidar essa baixa. Ontem nós tivemos uma grande sombra vendedora, mostrando então que o S&P 500 está muito pressionado à venda, né? Temos aqui mais um topo duplo dentro dessa linha de acumulação lateral. Então, com a região 0,75, a gente tem, então, o mercado ainda querendo andar em lateralidade, tá? E o S&P 500, se ele vir a testar os 3.800 como suporte, ele volta ao bear market. Então, a gente volta ao bear market realmente se o S&P 500 entrar abaixo dos 3.800 pontos. Então, estamos ainda numa relação de transição do mercado, né? Dele sair lateral e ficar na dúvida se vai entrar em bull market ou não. Eu não vejo chance alguma de bull market agora, apertamento quantitativo. Se fosse expansão monetária, né? O Fed comprando e colocando dinheiro no balanço, aí beleza, mas eu acho que mais algumas pecinhas dos dominós dos bancos vão quebrar agora em breve, tá? Então, eu acho que a gente vai abrir agora a segunda onda de baixa. Essa é apenas a minha opinião, não sou dono da verdade, o mercado é soberano, eu não controlo os mercados, eu sou só apenas uma pessoa que analisa e que investe. Eu não tenho condições de saber se o mercado vai de fato cair ou não. A probabilidade para mim é grandíssima de que vai, tá? Então, eu estou numa relação 80-20 porque eu acredito que 80% de chance nós temos de cair e 20% do mercado subir. Lembrando que sempre é um mercado de probabilidades. Continuo na mesma ideia. Não mudei ela em nenhum momento desde janeiro, nada, nada, nada. Ainda continuo acreditando em queda, pullback e smart money, o smart money que está controlando o mercado. E falando nele, então,
Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o total de criptomoedas. A gente comentou, ele bateu a região do smart money, daqui em diante eu acredito em queda. Então, eu acho que hoje vai ser a última semana de alta do mercado cripto. A partir deste ponto, eu acredito em que nós vamos cair, não só nas altcoins, como em Bitcoin e Ethereum também, tá? Os motivos pelos quais eu acredito nisso é que eu acredito que o dólar vai fazer fundo duplo. Ele já realizou aqui a região de smart money dele. Acredito que semana que vem o dólar tende a se fortalecer um pouquinho em busca de liquidez. Isso impulsiona as criptos para baixo. Outro motivo, então, é o aumento da proteção. Os investidores estão comprando cada vez mais dias. Já estamos entrando agora na baixa, né? Quando a gente vê essa busca por proteção, como aconteceu no Covid, a gente teve esse crash, tá? Então, quando a gente vê os títulos do Tesouro de curto e longo prazo caindo e desabando 6% ao dia, como está acontecendo, na minha opinião, nós vamos começar agora uma busca por dólar. E por isso mesmo que eu acredito que a gente vai ter uma queda que pode ser rápida, tal como aconteceu no período do Covid, ou pode ser lenta, que seria de fato, né, a recessão de 2008, tá? Então nós vamos entrar na fase, na minha opinião, de commodities, de títulos do Tesouro. Muitos investidores estão comprando títulos do Tesouro porque acreditam na queda, perdeu o fundo anterior. Então isso aqui é prejudicial para o mercado, os mercados mais voláteis. O mercado de ações vai derreter, o mercado cripto também vai derreter, na minha opinião, tá? Não porque eu não acredito que o Bitcoin funciona como reserva de valor. A única chance do Bitcoin subir seria ele subir sozinho e ser encarado como reserva de valor. Como as altcoins subiram junto com o Bitcoin, eu não estou confiante que o mercado cripto vai conseguir suportar esta queda, tá? Por quê? Porque eu acredito que a maior parte dos investidores hoje de cripto são especuladores, são pessoas que gostam ou que têm um apetite maior ao risco. Então, se o Bitcoin não subir sozinho, né? Eu gostaria de ver o Bitcoin subindo sozinho, porque daí seria uma aprovação para o Bitcoin de que ele poderia ser uma reserva de valor. E mesmo assim, né, em casos de recessão, o ouro se desvalorizou 40%, outros ativos também de proteção, supostamente de proteção, também se desvalorizaram. E eu acredito que nós estamos, então, na região mais perigosa para comprar, tá? Augusto, onde é que você compraria, né? Eu só compraria se a gente entrasse bull market, no caso do Bitcoin, seria ultrapassar os 34 mil dólares e se manter acima. Eu não teria problema nenhum em assumir a perda dessa alta. Por quê? Porque o contexto está ruim e eu prefiro dormir um sono pleno do que comprar neste exato momento em região de smart money, tá? Deixo claro aqui também que o smart money, além de deixar o rastro lá atrás, aqui em cima, nós temos aqui também o gap, né, dos contratos futuros da CME, geralmente ele também rastreia o smart money, então nós temos um smart money poderosíssimo em 28 mil dólares, ele já atingiu esse nível e agora se encontra em dificuldade de passar, justamente porque aqui que o institucional começa a vender as suas posições, né, começa a vender a mercado Bitcoin, as baleias também começam a vender, então a gente geralmente não consegue ver o varejo suportando tanta pressão de venda, e desse ponto aqui, geralmente a gente retoma um pullback, ou pelo menos a gente perde o padrão aqui que se formou, né? Então a gente tem, pessoal, um megafone aqui formado. O megafone geralmente ele é rompido no futuro, tá? Então esse megafone nada mais é do que um triângulo, tá? Esse triângulo aqui é um rastro de smart money, ok? Então nessa região aqui, ele está com muitas chances, né, de perder este fundo aqui depois, e depois essa vai ser a primeira grande resistência do Bitcoin lá no futuro, na fase da depressão, tá? Mas, Augusto, ele está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, exatamente. Porém, ele já está com uma divergência bearish aqui. Ele está com uma divergência bearish no RSI. Esse é um dos principais motivos pelos quais acredito que o mercado vai se segurar e não vai conseguir superar.
Outro motivo principal é MACD semanal. Então, o MACD semanal já fez a primeira onda de baixa aqui atrás, né, no pullback, aqui atrás. Aí ele subiu agora um pouquinho e agora ele vai querer inverter, né, porque ele geralmente faz esse segundo movimento de onda para geralmente o MACD derrete numa velocidade menor do que o preço. Então, o preço tende a cair enquanto o MACD faz depois uma divergência bullish no semanal. Então, eu acredito que vai abrir essa segunda pernada de baixa. Essa segunda pernada de baixa, na minha concepção, pode bater os $12.000. Ainda mantenho essa opinião, tá? Acredito também que ele vai buscar essa liquidez desta barra aqui, debaixo. Então, o suporte aqui também dos $16.000, na minha opinião, vai ser retestado. E eu acredito, então, que essa vai ser a fase de depressão do mercado. E na fase de depressão do mercado, a gente pode ter mais um ano de queda, um semestre de queda ou mais um ano de baixa, tá? Se for estendido, um ano de baixa. Se for mais curto, setembro a outubro ali, outubro, setembro, ou se for mais rápido, né, junho e julho, a gente pode bater esse suporte que nunca foi testado, essa resistência nunca foi testada como suporte, tá? Aí o pessoal me questionou muito, tá, mas o MACD semanal tá desta forma, né? Tá na região 0. E aqui geralmente é a região do Smart Money também. Mas e o mensal, Augusto? Tu não segue mais o mensal? Sigo o mensal. E justamente o mensal, vindo abaixo de 0, essa é a grande questão, né? O pessoal fala, não, mas aqui agora o mensal ele vai cruzar os dois e a alta infinita, certo? Exatamente ao contrário do que eu penso. Eu penso que ele sobe um pouquinho, faz o pullback, faz uma segunda pernadinha de baixa, e aí lá na frente ele inverte. Então lá na frente, no fim da segunda pernada de baixa, que eu entro na reversão majoritária, tá? Então seria como se fosse aqui, né? Seria nessa entrada. O pessoal tá querendo entrar nessa entrada aqui, mas eu quero entrar nesta entrada aqui, ó, tá? Que é a fase da depressão. Então é a fase da depressão, geralmente o que vem depois, né? Bitcoin só tem uma chance, pessoal, de subir, ele subir sozinho, ou seja, o mercado cripto subir sozinho. E se ele romper, então, esse suporte mensal majoritário aqui, tá? Que seria os $34.000, tá? Não superando os $34.000, não, para mim, não há chance alguma do Bitcoin subir, tá? Então, se ele não romper os $34.000, não é bull market. Se ele não passar os $34.000, para mim, não é bull market. Não vou entrar comprado majoritariamente. Não vou acreditar em alta infinita. Convivam com essa minha opinião. O pessoal pode hatear, pode falar, não, porque eu não concordo. Eu tenho duas certezas na minha vida, né? Que eu sempre, nesses momentos de angústia do mercado, momentos decisivos, geralmente os haters, eles viram meus fãs no futuro, porque isso já aconteceu outras 2 vezes. Então, por isso que a minha audiência sobe para um caralho logo depois desses grandes eventos acontecendo. Por quê? Porque o pessoal percebe que eu não sou emocionado, eu não faço torcida, eu faço o quê? Análise prudente. Eu já passei por isso daqui, eu já caí nesse tipo de alta de FOMO, tá? E eu já sei reconhecer o que é uma alta de FOMO e o que é uma alta de bull market. E na minha concepção, pessoal, com todo respeito a cada opinião de cada pessoa, isso daqui é uma alta de FOMO, tá? Por quê? Porque muitas altcoins são startups. Essas startups, elas geralmente são as primeiras a cair e as primeiras a subir nos pullbacks, porque elas são mercados mais voláteis, tamanho de mercado bem menor. Então o pessoal fica emocionado muito rápido, né? Mas como o meu objetivo é a proteção patrimonial em contextos ruins, e por isso que eu toquei o funk do urso, né, do inverno cripto, é porque ainda estamos no inverno cripto enquanto a gente não superar essa região dos $34.000 por unidade de Bitcoin e manter uma semana acima, pelo menos, nós não temos mercado em alta, nós temos mercado em baixa, tá? Ah, mas subiu de 15 mil para 30 mil. Beleza, né? Subiu. Foi aquela retração que eu comentei com vocês, é o rally de alta, né? Um período de alta para o mercado continuar caindo. Do período aqui que eu estava comprado, né, quando ele deu essa barra de confirmação, né, nos 19.000 eu entrei, até o momento em que ele chegou nesse ponto aqui, perda, eu fiquei comprado ainda, porque aqui só deu uma barra de sinal, mas apenas com 20%. Por quê? Porque por conta do contexto eu não sei
se o mercado vai derreter. Em algum momento aumentei a minha exposição para 30% e depois reduzi agora recentemente para 20% novamente, ontem à noite reduzi ela, tá? No momento do fechamento desse gap. E agora, o meu alvo para o mercado cripto é realmente a região dos $12.000, né? Alvo em que pode levar meses para chegar ou semanas, vai depender aí da velocidade do mercado, mas eu acredito que nós temos liquidez aqui abaixo, e aqui vai ser, na minha opinião, a região de oportunidade máxima para comprar Bitcoin, criptos, nesse período, tá? Então eu já estou de olho aqui nessa região como suporte máximo. Antes desse suporte nós temos esta região aqui, né? Então é uma região que também vai ser muito brigada, vai ter muito comprador se ele chegar até essa região aqui.